Bom, pessoal, vamos lá então, tá? Coeficiente angular. O coeficiente angular vai ser o A, ok? Coeficiente linear. O coeficiente linear vai ser o B. Gente, muito importante. O sinal dos dois, não se esqueça que o sinal dos dois é a coisa mais importante que vai ter lá. Por quê? Quando A, por exemplo, tiver um valor positivo, essa reta... eu não contei para vocês. Toda vez que for uma função de primeiro grau, ó, notem o x sem expoente nenhum, isso significa que o expoente é 1, né? Toda vez que ele for uma função de primeiro grau, o gráfico sempre vai ser uma reta. Essa parte do gráfico aqui sempre vai ser uma reta, ó. Ok? E essa reta, ela vai poder ser de 3 estilos, tá? Ela pode ser crescente, ela pode ser decrescente e ela pode ser no sentido horizontal, ou seja, constante. Depende do A. Se o A for positivo, crescente, negativo, decrescente. Horizontal, o nosso A está valendo 0. A reta crescente, ou seja, quando o nosso coeficiente angular for positivo. Isso, por exemplo, se nós formos trabalhar lá a produção de uma fábrica e falar que a produção ela está funcionando em um sentido linear, né? Com um coeficiente angular positivo, significa que é uma produção na fábrica crescente. Mas se o chefe da fábrica chegar lá e falar assim, não, infelizmente o nosso coeficiente angular de produção esse mês foi um coeficiente angular negativo, ou seja, houve um período decrescente de produção. Aí você fala assim, nossa, se manteve na mesma a produção. A produção produziu 500 travesseiros mês passado, esse mês produziu 500 também. Então significa o quê? O nosso coeficiente angular, o valorzinho que vai junto com o x, tá? É um coeficiente angular igual a 0. A produção foi a mesma do mês passado. Mas voltando para a fábrica, se a produção mês passado, um exemplo básico, foi uma produção negativa, né? Do mês passado para esse mês passado produziu 500, esse mês produziu 499, 400, qualquer valor menos que 500, foi uma produção decrescente. Agora, se ela produziu 500 mês passado e esse mês foi 501, 550, 600, 1000, qual seria o coeficiente angular? Seria crescente. Continuando, né? Vamos falar um pouco sobre o nosso coeficiente linear. Linear, na nossa construção de gráfico, nós vamos estar trabalhando com o coeficiente linear para observar se ele passa pela origem, se ele passa abaixo da origem ou se ele passa na origem. Lembra do nosso plano cartesiano? Quem é a origem? Vocês lembram? A origem é o valor 0, 0. Quando o nosso valor de y é 0. Abaixo da origem, ou seja, abaixo do 0. Tá? Quem vem valor abaixo de 0? Os valores negativos. Acima da origem, os valores positivos, quando y dá mais que 0. Tá? Eu vou fazer alguns cálculos e vou para demonstrar como trabalhar com ela, mas uma parte muito importante é lembrar que esse gráfico ele vai ser desenhado no plano cartesiano, nosso eixo x, né, aqui na horizontal, nosso eixo y aqui na vertical, tá? Para calcular o valor do A, eu vou ter que dividir a variação do y pela variação do x, tá? Ou seja, eu vou fazer o x1 menos o x2, desculpa, o y1 menos o y2, o x2 menos o x1, ok? E voltar para calcular o valor do B, eu preciso saber em qual ponto do eixo Y ele corta
a reta passa por ele? Em qual ponto a reta passa pelo eixo Y? Isso é o que vai me contar qual é o coeficiente linear. Numa parte de produção, vamos voltar lá para a gráfica, para a fábrica de travesseiro. Eu quero saber assim, qual foi a origem? Começou produzindo com quantos travesseiros? Ou começou devendo travesseiro? Quando se começar devendo travesseiro, vai estar abaixo do zero. Ah não, nós começamos a produzir 0 travesseiro, sem nenhum pedido. Começamos a produzir devendo pedido. Começamos a produzir, mas pegamos pedido já que já existia e um estoque antigo, ou seja, comecei a produzir acima da origem de produção, ou seja, ou também abaixo da origem de produção. Tipo aqui a situação onde a fábrica já teria um estoque antes de começar a trabalhar, sei lá por quê. Aqui é uma parte onde a fábrica estaria com estoque abaixo do zero. Ou seja, estaria devendo para alguém esse estoque. E aqui não, uma fábrica que estaria começando a produzir agora. Ok? Tá, aqui ó, eu bolei duas situações para vocês. Bolei uma situação onde o A vale 2 e o B vale menos 3. Segunda situação, o A, notem que o A, gente, é sempre o valor que vai acompanhar o X. E o B sempre vai ser o valor sozinho. Até eu brinco em sala de aula e falo assim, ó, o B é o besta sozinho. O A é o A acompanhado do X, certo? Besta sozinho, A acompanhado do X. Aqui nesse caso, o nosso valor do A, ele é menos 5. Aqui nesse caso, o nosso valor do B é 6. Tá? Lembra de uma frasinha bem famosa? Nada tá tão ruim que não possa piorar? Então, né? O que pode acontecer? O nosso valor do A pode ser, sei lá, uma raiz quadrada de x, raiz quadrada de 2x, menos 2 terço. Qual é o valor do A? Qual é o valor do B? O valor do A, raiz de 2. O valor do B, menos 2 terços. Ok? O valor do A sempre vai ser o valor que está junto com o X, e o valor do B sempre vai ser o valor à parte. O valor B está sozinho. O valor do B, o B está que está sozinho. Ok? E o valor do A é o A acompanhado. De boa isso? Mais pra frente nós vamos aprender a fazer contas com isso aqui. Vocês vão ver que nem sempre vai aparecer o Y aqui. Em vez do Y, o que pode estar aparecendo? Um f de x no local. Em vez do Y, f de x. Por exemplo, a primeira ficaria escrita como? F de x igual a 2x menos 3. Qual é o valor do A? Continua sendo 2. Qual é o valor do B? Continua sendo menos 3. Professor, mas por que vai mudar aqui em vez de Y? O senhor vai colocar o f de x? Simplesmente para acontecer a seguinte situação. Ele vai... calcule lá quanto que foi a produção de 500 travesseiros, conforme eu falei. Né? Nós vamos, sei lá assim, um f de x. O x é a nossa variável. A produção pode variar, não pode? De 500 para 200, para 300, para 600 travesseiros. Vamos supor que o custo de produção seja em função disso aqui. Então eu tenho lá, né, um cálculo para dizer qual é o custo da produção ou qual é o valor total da produção. Então eu tenho lá um f de x para 500 peças. O valor do x vai ser, em vez de x, que é a nossa variável, nós vamos ter um 500 lá, menos 3. Professor, por que menos 3? Cara, menos 3 porque eu coloquei ali um menos 3, não é nada a ver assim. Né? Então, qual vai ser a produção de 500 peças? Quanto vai ser a produção de 500 peças? Bom, a produção de 500 peças, então eu tenho lá o quê? Ó? 1000
Calculo primeiro a multiplicação, menos 3. Logo, o f de 500 vai ser 997. Ok? O que pode ser um coeficiente, que nem o professor falou agora ali, ó. Um coeficiente linear. O coeficiente linear é aquele que não muda, que sempre é o mesmo. Numa fábrica, o que sempre vai ser o mesmo? Por exemplo, o aluguel do balcão onde está produzindo. Pode ser sempre o mesmo, né? Em um outro dia mudar. Esse valor ele pode ser, por exemplo, um valor que a pessoa ganhe em cima disso. Então vai ser um valor positivo. Se for um valor que a pessoa perde, então vai ser um valor negativo. O que pode ser o nosso coeficiente angular? O coeficiente angular vai dizer o quê? Se é uma produção que está crescendo cada vez mais, quando A for cada vez maior, maior a produção. Já pensou se aqui, ó, em vez de eu ter aqui um f de x igual a 2x menos 3 fosse um f de x igual a 4x menos 3? Quando eu colocasse o 500 no lugar do x, qual seria o valor? Vamos supor que essa fórmula lá calcule o total da produção. Vou colocar lá 4 vezes o 500, que está no lugar do x aqui, vai no lugar do x aqui. 4 vezes o 500 menos 3. Resolvemos aqui a multiplicação primeiro, logo eu tenho 2.000 e menos 3. Quando ele for negativo, é um valor que vai estar abaixando. Logo, pode ser um aluguel, pode ser uma conta fixa de alguma coisa. Por exemplo, um plano telefônico, um plano de saúde de um funcionário, né? Quando acontecer ali, por exemplo, aqui no exemplo anterior que eu tinha um B positivo, pode ser alguma coisa que a fábrica ganhe durante o dia, mas é um valor linear. O que significa esse valor linear? Ele não muda. Qual vai ser o valor que vai mudar sempre? O valor do x. Aqui eu fiz 2 vezes com 500. Mas eu vou deixar como tarefa de casa para vocês, e vocês vão me responder, tá? Vocês vão me responder lá pela plataforma que nós estamos trabalhando. Eu quero que vocês calculem nessa função aqui, onde eu tenho um f de x igual a 2x menos 3, e nessa outra função aqui que nós mudamos, um f de x igual... Lembra que essa aqui não é 2x menos 3, essa daqui é 4x menos 3. Aqui eu quero que vocês calculem quanto que daria o f de... Vou colocar algo simples. 900. Ok? F de 900. Quanto que dá o f de 900? E aqui mesma coisa. Quanto que dá o f de 900? Quanto que dá o f nessa função e quanto que dá o f nessa função? Vamos dizer que essa aqui é a letra A e essa aqui é a nossa letra B. Calculem lá para mim e respondam. Essa é a tarefa desse vídeo.